Olá, bom dia. O Diálogo Rural de hoje vai fazer uma breve retrospectiva de como foi o ano de 2014 para o Sinteste-RN e também vamos falar sobre as perspectivas de lutas para o ano de 2015. Para isso, contamos com a presença de José Rebouças e Vânia Machado, ambos coordenadores gerais do Sinteste-RN. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia. Rebouças, durante esse ano de 2014, o Sinteste lutou pela diminuição da carga horária. Eu acho que a questão das 30 horas, que sempre nós trouxemos vários entrevistados aqui para discutir sobre esse assunto, dos técnicos administrativos. A luta iniciou em janeiro e as reivindicações dos servidores também do Núcleo de Educação Infantil. Como é que anda esse diálogo das universidades sobre essas reivindicações? Primeiro, historiar sobre a reivindicação para a redução da carga horária, que é uma bandeira internacional da classe trabalhadora e é histórica. E os trabalhadores brasileiros tiveram um avanço muito grande com a CLT e nesse período algumas categorias conseguiram reduzir para 44 e nós, servidores públicos, conseguimos para 40 horas. Além disso, e com o desenvolvimento das tecnologias, das atribuições nossas nas universidades, nós verificamos que é possível reduzir para 30 horas sem a perda da produtividade, mesmo sabendo que nós não trabalhamos numa indústria, porque isso vai gerar novos empregos e atende à demanda. Porque nesse último período, nós trabalhamos mais, produzimos mais num espaço de tempo menor. Há 20, 30 anos atrás, para nós datilografarmos uma máquina elétrica ou manual, um ofício, nós passávamos quase 4 horas. Hoje, nós digitamos um texto enorme em minutos, em função da tecnologia que avançou e que tende a avançar mais ainda. Isso justifica essa redução. Por outro lado, tem a necessidade do lazer, do entretenimento. E nós conseguimos colocar na pauta de reivindicações da FASUBRA a redução para 30 horas sem redução de salário. E aqui na UFRN, como na UFESA, nós aprovamos em assembleia no início desse ano esta bandeira como pauta interna. E que até hoje nós ainda não conseguimos, já avançamos nas negociações, mas ainda não foi implementado, nem aqui na UFRN, nem na UFESA. Apesar de alguns setores, como o NEI, já terem essa carga horária reduzida para 30 horas há mais de 20 anos. E nós continuamos lutando e fazendo moções junto à reitoria das duas universidades para que o mais breve possível tenhamos 30 horas de acordo com o decreto 1590. Vânia, em janeiro houve uma perda, acho que extremamente significativa, que é o Hospital de Pediatria da UFRN. E o que isso representou para a categoria e também sobre os impactos da EBSER dentro da universidade para os hospitais universitários. O que isso representou? Que perdas foram essas? A perda do Hospital de Pediatria foi uma perda não apenas da universidade, como também para todo o estado do Rio Grande do Norte. Porque nós tínhamos um hospital de referência, onde tinha uma estrutura específica, porque a pediatria exige profissionais especializados e também a estrutura física compatível para a criança. E hoje o hospital se tornou apenas uma enfermaria dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes. Também a questão que o nosso estado tem uma perda do serviço de pediatria ao longo dos anos. Quem não se lembra do serviço de pediatria que tinha ali na Avenida Presidente Bandeira, que servia a nossas crianças. E hoje nós estamos com os serviços limitados, reduzidos. Enquanto isso, nossas crianças estão sofrendo, padecendo nos serviços que estão aí, porque não tem profissional qualificado. Então, a qualidade dos profissionais pediatras estão em jogo com essa perda. Como eu já disse, o ambiente ele era propício, era específico e hoje ele está reduzido à enfermaria. Então, e também os profissionais que estão lá, eles estão insatisfeitos por todas as questões que eles estão vivenciando. Da forma que foi transferido os profissionais, nós já tivemos várias discussões a respeito disso, não conseguimos avançar a contento. Mas nós já sabíamos disso, quando isso estava para acontecer. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura no país de que deixamos acontecer para depois acreditar. Mas nós, enquanto sindicato, sempre alertamos,
da importância de manter o Hospital de Pediatria, da importância de manter o serviço público, né, gratuito de qualidade, de não privatizar. Nós fomos sempre muito combativos com relação à privatização dos hospitais universitários aqui no estado, que a EBSER é uma privatização, há quem diga que não, mas é uma privatização. A EBSER chegou nos hospitais universitários trazendo um quadro de pessoal onde vão ser tratados como mercadoria. O profissional da saúde não pode ser tratado como mercadoria que quando apodrece tem que ser jogado fora. Então, nós temos que ter profissionais que eles permaneçam no serviço por muito tempo, tenham estabilidade, é fundamental para o serviço de saúde, porque nós estamos lidando com vidas. Então, não pode ter aquelas pressões que há com relação com o DSLT, né? Que se não for dessa forma, você vai colocar o profissional em situações diversas, adversas, né? Colocando em risco o usuário. A EBSER traz danos terríveis, não só para o quadro profissionais que está lá, o quadro do RJU, como o quadro da CLT, mas também para toda a sociedade em geral. Haja vista que quando for haver uma cirurgia, paciente do SUS, dito do SUS, mas que ele tenha um plano de saúde, essa cirurgia vai ser dada prioridade a quem tem plano de saúde. E o usuário comum, que não tem de onde buscar esse serviço, ele não sabe disso, mas nós sabemos que isso vai acontecer. Por quê? Porque o valor do plano é mais alto e é mais rápido de receber. Então, pela questão financeira. E nós sempre estamos dizendo que saúde não é mercadoria. Nós não podemos tratar a saúde como mercadoria, comercializar essa saúde. Nós temos que ter a responsabilidade do serviço público dentro de um hospital universitário, que é um hospital de ensino, onde não se pode ter apenas metas, não só desempenho, nem só produtividade. Nós temos que tratar a educação. Então, para que o profissional que chegue ali, ele possa ser um bom profissional, ele vai demandar tempo. E aí não dá para você produzir simplesmente. Você tem que educar, ensinar. Porque esse profissional, ele sai bem qualificado, deveria sair, mas com a EBSER, nós não temos mais essa garantia dessa qualidade, certo? Dessa qualidade do profissional que nós tínhamos antes. Quando era formado no hospital universitário, ele era um profissional bem qualificado. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. E algumas perguntinhas importantes que seriam feitas agora, mas são assuntos que o Sinteste, as lutas que o Sinteste realizou esse ano, são importantíssimos, principalmente com a greve que durou 94 dias. A gente vai falar no próximo bloco sobre essa greve, que durou 94 dias, quais foram os ganhos, o que estavam pedindo, quais foram os ganhos, e também, além das 30 horas, as outras pautas internas dentro da UFRN e da UFESA, que foram tentadas e saber o que foi conseguido. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Cultural de hoje, que conversa sobre as lutas do Sinteste RN neste ano de 2014, com a presença de José Rebouças e Vânia Machado, ambos coordenadores gerais do Sinteste RN. Rebouças, no bloco anterior eu falei sobre a questão da greve que durou 94 dias. O que é que vocês estavam pedindo? Quer dizer, os servidores a nível nacional estavam pedindo e quais foram os ganhos alcançados. E internamente aqui no UFRN, além das 30 horas, o que é que na pauta interna, o que foi conseguido com isso? Primeiro, que nós só utilizamos a ferramenta da greve quando se esgotam todas as possibilidades. E nós tentamos, junto ao governo federal, uma negociação lá no ano de 2012. Realizamos uma greve porque o governo Dilma, naquela época, não nos atendeu. Esperamos todo o ano de 2013 para negociarmos. O governo Dilma também não negociou, não nos convocou. E quando começamos agora, em 2014, insistimos em abrir essa negociação, porque foi uma pauta que ficou pendente de 2012, onde o governo se comprometeu, em 2013, dar continuidade àquele início de negociação. Em virtude do governo não cumprir com a palavra, não cumprir com o compromisso e com o acordo firmado, e não ter demonstrado interesse em 2013, foi que em 2014 nós iniciamos a greve, como último recurso para fazer valer nossas reivindicações. E esperamos também, durante todo esse período, até
março, até o dia 17 de março, e o governo não nos atendeu. Um dos argumentos era que a economia estava dando sinais de dificuldade, o governo com caixa muito baixo, que nós sabemos que não é, tendo em vista a operação Lava Jato, que a gente sabe que tem dinheiro, tanto dinheiro que só uma empresa brasileira deixou, né, vazar todos esses recursos que nós estamos assistindo aí, as notícias pela televisão. Então o governo mentiu para nós, disse que não tinha condições e não nos atendeu. No dia 17 de março deste ano, nós fomos à greve e ficamos 94 dias tentando negociar o acordo de 2012. O governo não nos recebeu. Tendo em vista que a própria conjuntura também atravessou, como a Copa do Mundo, onde o governo brasileiro priorizou a Copa. Em seguida vieram as eleições gerais, o governo outra vez priorizou isso e até agora nós não fomos recebidos pelo governo, não houve negociação e nós estamos acumulando perdas consideráveis de 2012 até agora, somando-se as perdas do governo FHC e do governo no início do governo Dilma. Quanto à pauta interna, aqui na UFRN e na UFESA, nós elaboramos a pauta, protocolamos junto à reitoria da UFES e da UFRN e começamos a negociar. De 35 pontos da pauta interna na UFRN, de pronto a magnífica reitora, a professora Ângela, já apresentou o resultado para alguns pontos, né? Pontos mais ligados a questões administrativas. Colocou a comissão para trabalhar, nós temos nossos representantes, então nós apresentamos nossas propostas. A reitoria, tanto daqui como a de Mossoró, apresentou as propostas e está na fase já de fechamento de uma portaria que será levada a ser deliberada pelo Consune para a implementação. Então, esse foi o principal ponto da pauta interna, foi a única vitória que nós tivemos, foi acelerar o processo da implantação dos turnos contínuos. Os pontos ligados direto ao governo federal, não, esses estão ainda na estaca zero. Antônio, a nível regional, o Sinteste também contribuiu muito para a questão da eleição. Não o Sinteste, com outros sindicatos também, juntamente com o Sinteste, e teve a realização de um debate para o governo do Estado, que, digamos assim, não foi de tão frustrante, porque 2 candidatos apareceram, né? Como é que vê essa importância dessa instigação do debate político com outras entidades e a falta dos outros candidatos que, digamos assim, que faltaram até com respeito com as categorias presentes? Quando o Sinteste, junto com os demais sindicatos que organizaram esse debate, que foi o Simpol, Sindsaúde, Sinasef e o Sinai, todos da categoria Serviço Público, porque entendemos a importância do diálogo dos servidores do Serviço Público com os que são candidatos a ocupar um cargo público, né? E nós fomos frustrados nesse empenho, por quê? Porque faltaram 3 dos candidatos, que foi Henrique, Araquém e Robson Farias. E estiveram presentes Simone Dutra e Robério Paulino. Então, a gente fica triste e a gente lamenta, porque a gente vê de pronto a falta de responsabilidade que tem para com o serviço público. Ora, por que o medo de dialogar? Porque ali era um debate, né? Um espaço para dialogar, para debater os anseios da categoria e do próprio serviço, porque quem executa é que pode dizer o que está acontecendo de fato. Então, no nosso entender, é tanto que os 2 candidatos tiveram essa compreensão que era importante ouvir os servidores que estavam ali, as problemáticas, para poderem dar respostas e até mesmo fazer parte do seu programa de governo. Então, nós lamentamos que tenha esse tipo de postura, mas nós vamos continuar fazendo esse tipo de debate cada eleição, porque entendemos que é importante o diálogo com a sociedade, que é importante ver a postura desses candidatos desde então, e a gente só tem a lamentar com a ausência deles, mas também vamos continuar fazendo esse debate por entender da importância dele. E perder a sociedade. Quem perde é a sociedade. Rebouças, no campo jurídico, o Sinteste teve algumas vitórias, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. Que conquistas foram essas? O governo tem uma prática de atacar os interesses dos trabalhadores. Então, em relação à aposentadoria especial, o governo insinuou em vetar, em cortar e
e acabar com essa vitória histórica que nós temos. São trabalhadores que desenvolvem atividades insalubres e que tem uma lei específica para isso. Então o governo, inclusive, impediu que os processos de solicitação de aposentadoria tivesse seguimento e, através da assessoria jurídica do Sinteste, nós conseguimos vitória no sentido de ganhos para esses trabalhadores. Vânia, nos hospitais universitários, o Sinteste, os servidores que atuam lá, com uma ação específica sobre o adicional de plantão hospitalar. De que trata essa ação judicial? Estava havendo alguns descontos com relação a esse adicional de plantão e que a gente detectou e está fazendo essa ação. Então, todos os profissionais que recebem esse adicional de APH, que infelizmente é um adicional que foi a base para privatizar os hospitais universitários. Então, o governo utilizou desse mecanismo financeiro e, com isso, vedou os olhos dos nossos funcionários, mesmo o sindicato tendo alertado com relação a isso, mas nós não vamos estar alheios aos direitos deles. Então, tudo que requer um direito e que eles têm isso garantido, a gente vai estar fazendo uma ação. Então, essa ação foi com relação a alguns descontos que houveram, indevidos. Outro assunto também importante sobre essa questão também, até que questão financeira, foi uma orientação normativa sobre retirada da conversão por tempo de insalubridade, por tempo de serviço, né? Que assunto é esse? Que abono é esse que implica na perda do abono permanência? Isso aí atinge diretamente também o bolso do servidor. O governo tem usado uma prática, o governo do PT, de no mês de dezembro nos presentear com um presente de grego. Em 2010 foi a MP que tratava da EBSER, a 520, e agora, em dezembro do ano passado, dia 23 de dezembro, pleno Natal, efervescência aí das festas natalinas, ele lança 2 orientações normativas que era exatamente para fazer a mudança, né, desse índice como é que a gente chama? Do incentivo de insalubridade e periculosidade. Então, mudar o cálculo, né? Primeiro, era a questão de... Para menos, deixar um valor fixo, né? E com relação ao mandado de injunção, que foi uma vitória do Sinteste RN, foi o único sindicato que ganhou esse mandado de injunção para os sócios, né, à época, é que o tempo de insalubridade que a gente trabalha, a cada 10 anos o homem tem direito a 4 e a mulher a 2. Que esse período seja transformado em tempo de serviço, né? Que a gente tem outro nome que eu não estou lembrando agora, mas assim, então esse tempo de insalubridade em tempo de serviço. Então, com isso, as pessoas que trabalham nesses locais insalubres, eles iam ter direito à aposentadoria, mas, né, que ia complementar esse tempo e tudo, e ele quis tirar isso, e ele retirou. E o abono de permanência é só aquelas pessoas que já têm o tempo de se aposentar, e permanecem no mas serviço, que vão permanecer no serviço, né? Então, essas pessoas tiveram essa perda. Então, esse foi um presente de grego que o governo federal fez isso, com relação a esse mandado de instrução, mas que nós, enquanto sindicato, já entramos com uma ação, já fizemos a parte administrativa, que primeiro a gente vai via administrativa, quando tem como resolver com a administração central, a gente dialoga e encaminha. Mas, infelizmente, não obtivemos sucesso e aí estamos com uma ação com relação a esse mandado de injunção. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre as melhorias, as perspectivas para o 2015, que eu acho que já tem possivelmente greves por aí, né, sendo colocadas, e sobre as melhorias do próprio Sinteste para atender melhor ao seu associado, ao seu sindicalizado. O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com a retrospectiva das lutas encampadas pelo Sinteste RN em 2014, com a presença de José Rebouças e Vânia Machado, ambos coordenadores gerais do Sinteste RN. Nesse último bloco, vamos atentar para as perspectivas de 2015 e o atendimento que o Sinteste vem fazendo para os seus sindicalizados. Na área administrativa, Rebouças, quais foram os serviços que melhoraram, que vocês se adequaram mais para atender melhor o associado, o sindicalizado? Na área administrativa, nós temos as atividades do corriqueiro dos servidores que procuram o Sinteste no campo jurídico, no apoio jurídico, e o nosso sindicato atende todas as quinta-feiras, a partir das 14 horas,
com assessoria jurídica, que é um escritório onde tem doutor Carlos Alberto, doutor Gumbim, doutor Heitor, e o outro advogado, não sei se Vânia lembra o nome dele agora, e na terça-feira os aposentados. Então nós temos na quinta jurídico, na terça atendemos aos aposentados, além dos atendimentos via internet, né? Pelo e-mail, onde os sindicalizados nos procuram, reclamam, e nós gostamos muito quando eles reclamam, mostram um erro ou então faz uma solicitação, além do corpo a corpo. É quando o sindicalizado vai ao sindicato e conversa conosco, problemas de ordem econômica, problema de ordem financeira, política, familiar. Eu digo muitas vezes lá na sede do sindicato, nós somos delegados, psicólogos, sindicalistas, porque nós fazemos isso com muito carinho. Essa parte administrativa, a parte jurídica, de comunicação, nós temos o trabalho da comunicação social do sindicato, através das profissionais, que é Lívia Cavalcante, jornalista, e Daniel Castro, que é radialista e jornalista. Temos também o apoio dos serviços gerais, através das funcionárias como o André, que encontra-se afastado para tratamento de saúde, na recepção com a Raimundinha, na secretaria administrativa, tratando de todo o aparato administrativo do sindicato, que é Márcio. Na gerência geral, na coordenação geral, nós temos o Joás, quem caminha, que é o administrador do sindicato. Nós temos também a propriedade, quando nós falamos nós temos, são todos sindicalizados, né? A propriedade em Pinhum, que é cuidada pelo caseiro da propriedade, João, onde nós já vamos planejar e projetar, através de um projeto arquitetônico, uma sede social. Uma sede social. E na sede de Mossoró, na delegacia, nós temos a funcionária Dilma, nós temos uma estagiária, Irani, em Mossoró. Aqui em Natal ainda, na área de transporte e na assessoria de produção aqui da comunicação, Jaildo. Nas finanças, Vitória, que se encarrega dessa parte de organização financeira, além do escritório contratado, o escritório de contabilidade, para assessorar essa parte contábil do sindicato. Então, a parte administrativa do sindicato, ela funciona e funciona muito bem. Há um desenvolvimento, um crescimento, uma satisfação dos funcionários, há uma satisfação também dos dirigentes do sindicato. Enfim, tudo isso, esse aparato é para dar sustentação ao objeto fim do sindicato, que é a luta político-sindical, a luta reivindicatória para garantir os direitos sociais, os direitos trabalhistas da categoria dos técnicos administrativos aqui da UFRN e da UFESA. Bueno, nesse ano houve uma mudança na confraternização, na tradicional festa de confraternização, uma mudança do formato. Que mudança foi essa e qual foi a resposta da categoria? A mudança que houve desse ano é que a gente sempre entendeu agora que é importante que a confraternização natalina ela seja de fato uma festa que permita haver a confraternização. Como o espírito natalino, né, é aquela questão de você estar próximo do outro, de reencontrar, né, de fazer novas amizades. Então, a categoria nossa é uma categoria grande, nossos sócios, nós temos mais de 4.000 sócios. É difícil em Natal, não existe um espaço que possa comportar todo esse quantitativo, mas nós fizemos um esforço sem medida para que pudesse viabilizar essa confraternização, que era um espaço num salão de festas, como foi lá no Boulevard, com uma banda Perfume de Gardênia, com um jantar que nós contratamos Net Buffet. Então, assim, nós tivemos ali esse formato e permitiu, de fato, haver uma confraternização, onde a direção pudesse reencontrar seus sócios, ouvir, né, tanto suas angústias, seus anseios, como também os elogios, e também o sócio ter essa aproximação com a direção. E nesse momento natalino, isso aconteceu. Então, teve uma resposta muito positiva, só teve elogios, os percalços foram mínimos de coisas que a gente não domina fazer uma festa, a gente não tem essa, mas só teve elogios, foi assim muito bem aceita pela categoria. Pessoas mesmo que antes diziam, eu não gostei desse estilo e tudo,
voltaram hoje e disseram, não, olha, eu estou voltando aqui, estou saindo a última, aproveitei o máximo, é assim mesmo que tem que ser uma festa natalina. Então, foi positiva essa deliberação da direção. Que bom que foi assim, porque nesse momento natalino, e a gente naquele momento ali também pôde chamar a categoria para dizer que 2015 é um ano de muita luta, né, e que a gente precisa estar preparado. Então, é aquele momento de união, de fraternidade, de celebrar esse momento de amizade e de tudo mais, mas que também a categoria tem que estar alerta para a luta em 2015. O programa tem 2 minutinhos para a gente encerrar. Vamos falar sobre as lutas de 2015. Eu sei que é muito pouco tempo, mas vamos tentar sintetizar. A plenária da FASUBRA aprovou um plano de metas para 2015. O que foi que eu defini? 1 minuto para a Rebouças e 1 para a Vânia falar sobre o CONSINTEST, que é o Congresso Estadual do Sinteste. Rapidinho. Complementando a resposta anterior, nós temos também a vitrine do Sinteste, que é a recepção. E a Raimundinha, ela faz esse serviço muito bem feito, um serviço com muito amor e carinho. Em relação ao Congresso do Sinteste, é um congresso que nós realizamos de 2 em 2 anos. A conjuntura do ano 2014 não facilitou para que tivéssemos feito esse congresso, mas logo no início do ano nós iremos realizar o congresso com o Sinteste, preparando já o congresso para o Congresso Nacional da FASUBRA. Porque 2015 será um ano de muitas lutas, já que o governo não nos atendeu em 2012, não nos atendeu em 2013, e neste ano, em 2015, nós vamos à luta novamente. Já no primeiro semestre, junto aos demais servidores públicos federais, nós já estamos com a pauta pronta, que parte pela database, por a reposição das perdas salariais, pelas questões jurídicas, em defesa da aposentadoria digna, em defesa do PL 555, que taxa os aposentados, e outras questões ligadas à economia, ligadas aos direitos e aos interesses dos trabalhadores. Será um ano de luta. Vânia, com o Sinteste, ele deu uma pinceladinha, mas realmente é um momento em que se reúne os trabalhadores para tirar aquelas bandeiras que se levam à FASUBRA. Com o Sinteste, exatamente. Nós estamos estudando o estatuto, ver o que é que precisa melhorar, vamos ter temáticas inerentes à realidade, agora, à atualidade, e nós conclamamos tanto os servidores ativos quanto os aposentados para estarem participando da instância maior da nossa entidade, que é o Congresso. E também em 2015 nós tem 4 projetos de lei aí em curso, que são de retiradas de direito, inclusive de 10 anos de congelamento salarial. Então, tanto os ativos quanto os aposentados têm que estar em alerta, porque nós somos a única categoria que temos a paridade, ou seja, o que o ativo ganha, o aposentado recebe sem precisar de luta. Porém, o governo a cada vez quer tirar isso, então está correndo risco o aposentado não ter mais esse direito. Então, conclamamos os aposentados para em 2015 participar do Congresso do Sinteste, do CONSINTESTE, como também do Congresso da FASUBRA, que vai ser em maio, e também para as lutas que vão advir aí com greve contra essa retirada de direitos do governo federal. José Rebouças e Vânia Machado, obrigado pela presença aqui no Diálogo Plural. Nós que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br/SintesteRN. Até o próximo domingo.